Noite lamentável para o futebol brasileiro. Fora de campo, antes da bola rolar, uma briga de torcedores do Brasil contra torcedores argentinos que acabou resultando num confronto da Polícia Militar, da segurança privada do estádio do Maracanã contra os argentinos. Quase que o jogo não aconteceu. E em campo, a primeira derrota da seleção brasileira em casa na história das eliminatórias. Torcida gritando time sem vergonha no Maracanã. E o Brasil sai derrotado. 1-0 para a Argentina, gol de Otamendi. Estamos abrindo essa edição do Canelada em todas as plataformas. Você vem com a gente. Estamos com a nossa equipe lá no estádio do Maracanã. Aqui comigo no estúdio, o Bruno Prado, o José Manuel de Barros, o Fábio Piperno. E a gente vai falar bastante dessa confusão antes da bola rolar. Falha total da organização do evento e também desse jogo, que começou nervoso, truncado, com muitas faltas. E no segundo tempo, a Argentina fez o gol da vitória. O Otamendi subiu mais do que todo mundo e fez Argentina 1, Brasil 0. Terceira derrota seguida da seleção brasileira. Algo inédito, algo que jamais aconteceu. Então já vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vamos juntos também pela Rádio Jovem Pan, na TV Jovem Pan News. Quando a gente tiver o Mauro César Pereira ok lá do estádio, a gente já vai com o Mauro César, porque aí a gente já vai poder falar bastante sobre o que foi esse jogo, também da confusão antes da bola rolar. Mas antes, Bruno Prado, muito boa noite para você. A gente abrindo essa edição aqui do Canelada, noite lamentável para o futebol brasileiro e o Brasil sai derrotado pela primeira vez em casa nas eliminatórias, 1-0 para a Argentina. Bruno Prado. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos aqui. Algumas marcas negativas, né, sendo batidas nessas eliminatórias. Terceira derrota seguida, coisa inédita. Derrota em casa, também inédito. Muitos gols sofridos aí em comparação com as eliminatórias passadas. O time já tomou muito gol. Nas eliminatórias passadas tomava pouquíssimos gols e teve 5 empates, não perdeu nenhum jogo, né? Desde que o Tite assumiu. Na eliminatória de 18 perdeu na estreia para o Chile em Santiago, mas ainda era o Dunga. Depois não perdeu mais, só veio perder agora nessa eliminatória. O jogo de hoje até foi um jogo que o Brasil teve chance de vencer ou pelo menos empatar. Não acho que o Brasil jogou menos que a Argentina, mas o que não quer dizer que o Brasil tenha feito uma grande partida, bem longe disso. O primeiro tempo foi um primeiro tempo de muitas faltas, e muitas pelo lado do Brasil, a maior parte da seleção brasileira. Talvez uma maneira de tentar impedir que no jogo com a Colômbia, o Brasil, ele muitas vezes ele permitia que a Colômbia saísse muito fácil de trás. E o Brasil fez muitas faltas também, às vezes, para travar o jogo, para não tomar contra-ataque, porque foram muitas mesmo. Então, eu imagino que, de certo modo, isso não foi tão aleatório. E o clima estava quente por tudo que aconteceu antes do jogo, que a gente ainda vai falar bastante sobre isso. No segundo tempo, o Brasil volta bem, né? No primeiro tempo foram pouquíssimas chances dos dois lados. No segundo tempo, o Brasil volta bem, marcando pressão. Lembrou um pouco até o início do jogo da Colômbia lá em Barranquilha, quando conseguiu marcar pressão naquele início do primeiro tempo e no início do segundo tempo hoje. O time foi bem, teve oportunidades, aí a oportunidade clara foi a do Martinelli, numa jogada boa do Gabriel Jesus. Martinelli de frente para o gol, chutou em cima do Martínez, ali foi a chance do Brasil fazer o gol. E tomou um gol de bola parada, tomou um gol de novo de cabeça, dessa vez com o Otamendi. A marcação-pressão já não era tão eficiente, mas ainda o Brasil tinha um certo controle do jogo. E depois do gol se perdeu totalmente, o Brasil não conseguiu mais jogar. O Diniz foi mexendo no time e acho que o time se desorganizou mais. Tem o lado emocional e também tem esse lado. Foi colocando os jogadores de frente que tinha de opção e acho que o time ficou até mais desorganizado do que estava antes. Até tomar o gol, estava ali bem organizado, comparando com as outras partidas, principalmente, e não conseguiu ameaçar a Argentina, mas naquela coisa de jogar a bola na área, tentar no desespero. Mas depois do gol, o time não conseguiu jogar, e aí ficou o lado mais preocupante dentro de campo, né? Como o time não conseguiu reagir e como o time não conseguiu mais se organizar depois que tomou o gol, já que até o gol fazia um jogo ok, um jogo bom em comparação aos outros jogos, né? Não bom ideal, assim, em comparação aos outros jogos, mas depois se perdeu completamente. Vamos para o Maracanã. O Mauro César agora está ok para conversar com a gente. Mauro César, muito boa noite para você, seja bem-vindo aqui ao Canelada.
Mais uma derrota do Brasil para a Argentina no Maracanã. Terceira derrota seguida da seleção brasileira nas eliminatórias. 6º lugar nesse exato momento. E também a primeira derrota do Brasil jogando em casa na história das eliminatórias. Mauro César, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, companheiros. É um combo de terror, né? 3 derrotas seguidas. Uma seleção... Bem... Seleção, não dá nem para chamar de time, né? Fernando Diniz completamente perdido, abrindo mão aí de algumas possibilidades, como, por exemplo, utilizar o entrosamento do Bruno Guimarães e Joelton, que jogam juntos no Newcastle, pensar numa solução que pudesse reunir Rafael Veiga e Endrick no transcorrer do jogo. Mas ele foi fazendo mudanças de um time já confuso, um time que ele insiste em escalar com 2 meio-campistas, hoje André e Bruno Guimarães, 4 homens de frente que tem que fazer funções que não são aquelas... Os jogadores que têm que jogar de uma maneira que não foi assim que eles conseguiram chegar à seleção, né? Então você vê, de repente, jogadores como o Martinelli tendo que fazer outras funções, Rodrigo fazendo outras funções, que não são aquelas nas quais eles se destacam em seus clubes e por isso são convocados. Então o Diniz começou de uma ideia equivocada, muito preocupado em reproduzir situações que funcionam no Fluminense e também não funcionam todas as vezes, que nunca nenhum técnico consegue acertar em 100%, como por exemplo recuar o André para a zaga. Agora no segundo tempo, depois das mudanças, o Emerson Royal aparecia como meia-direita em alguns momentos. Gente, pelo amor de Deus, você tem o Rafinha, tinha ainda em campo, preso ali na ponta, jogando sempre pela margem do campo. Aí o Nino na zaga com o André, o Emerson Royal se projetando, o Nino abrindo como lateral. E são movimentos que demandam, para funcionar bem, treinamento, tempo, né? Que não tem seleção. Seleção é diferente de clube, você tem que fazer um trabalho mais objetivo, rápido e que funcione. E no caso específico de hoje, estava muito claro antes do jogo que o Brasil tinha que buscar um jogo mais pragmático possível, tentando anular a Argentina e para ter uma ou outra jogada de perigo que pudesse levar o time ao gol. O Brasil até que pressionou muito no campo de ataque, ficou muito tempo com a bola, criou muito pouco, é verdade. Quando teve chance, desperdiçou. As melhores chances foram nos pés do Martinelli, a melhor delas no segundo tempo. Uma jogada muito boa do Gabriel Jesus, que se livrou depois de uma lateral do Carlos Augusto. Ele recebeu e levou a melhor em cima dos 2 zagueiros, o Romero e o Otamendi. E aí o Martinelli chutou, não chutou bem, né? E o Dibu Martínez fez a defesa. Logo depois saiu o gol da Argentina, 3º gol de cabeça que o Brasil sofre, seguido 2 de Luiz Dias no jogo Colômbia 2, Brasil 1 de virada, e esse hoje da derrota aqui para a Argentina no Maracanã. Sorte do Diniz, que a Argentina jogou muito mal também, foi um jogo muito fraco da Argentina. Time sem ambição, time que atacou muito pouco, criou muito pouco, um time que parecia que é quase como se, vamos vencer a qualquer momento aí e tal, e acabaram vencendo o jogo. Fosse uma Argentina, como se imaginava antes da bola rolar, até pela confusão que houve com a polícia de uma maneira totalmente equivocada, agredindo torcedores argentinos e provocando pavor em argentinos e brasileiros que estavam por ali, que ficaram encurralados. Imaginava-se uma Argentina com mais volúpia, disposição, desejo, sangue nos olhos. Teve até alguns momentos jogadas ríspidas de lado a lado. O Brasil fazendo até muito mais faltas do que a Argentina no jogo inteiro. Mas não foi uma Argentina que levou tanto perigo ao Brasil, muito pelo contrário. Isso acabou minimizando os efeitos colaterais dessa derrota. E o Brasil vai ficar um bom tempo, né? Um bom tempo mesmo, em 6º lugar nas eliminatórias. Se o Paraguai vencesse seu jogo, o Brasil poderia estar em 7º nesse momento. Então é uma campanha pífia, 3 derrotas seguidas, não há nenhum esboço de time, não tem nada. A experiência de Fernando Diniz até agora da seleção brasileira é um desastre absoluto. Um desastre absoluto. E não dá para chamar de outra maneira. Ô Mauro, e a torcida gritando agora na reta final do jogo no Maracanã, time sem vergonha, time sem vergonha. Também estava dando aqui uma olhada, os pequenos detalhes, né? O Rafael Veiga, que mal joga nessa seleção brasileira, ele foi o responsável por dar a entrevista pela seleção. Agora, deu as explicações e o Rafael Veiga mal joga, nem entra nesse time do Brasil. E o Diniz, como você citou, ele conquistou o espaço dele de forma merecida no meio do futebol, mas é um trabalho que leva tempo, né? O trabalho de clube é algo do dia a dia, existe uma construção e na seleção brasileira ele foi contratado para algo mais imediato. Ele tinha que vencer esses jogos para
o técnico que chegar, pode ser o Ancelotti, pode ser o técnico que for, que chegasse pelo menos numa situação mais confortável. Mas não. Pelo menos ele deixa o Brasil na 6ª colocação das eliminatórias, Mauro César. Pedro, eu vou chamar de um lugar comum, um clichê, que se repete muito no futebol, que é o seguinte: o técnico é muito fiel às suas convicções. Eu questiono muito essa frase, porque o que seriam as convicções de um técnico? O técnico acha que é dessa maneira que tem que ser, dessa maneira que tem que trabalhar, dessa forma que tem que montar a equipe e acabou. Não, vou até o final. De repente, as suas convicções podem não te colocar no melhor caminho, você pode estar errado. Então você vai rever os seus planos e vai se adequar ao cenário, à situação, ao adversário, às condições que você tem naquele momento. O Diniz tem vários desfalques. Não tem Neymar, não tem Vinícius Júnior, não tem Casemiro, por exemplo. Então, é momento de você se adequar, de você mudar um pouco as suas ideias, as suas convicções não podem ser, digamos assim, a prioridade para que você monte um time que consiga competir da melhor forma naquele momento, naquele cenário, contra aquele adversário. Mas não. Ele, antes do jogo mesmo, na entrevista, antes da partida, falava da forma como o time ia jogar, e ele não abre mão disso. Eu acho uma teimosia tola até. E é importante frisar também, eu tenho dito isso, vou repetir mais uma vez, o título da Libertadores do Fluminense não está em discussão. Não se ganhou a Libertadores. Mas o time que treina Fernando Diniz não é um time avassalador, não é um time que passou por cima de todo mundo, não. É um time que chegou, venceu limpamente a competição, mas que teve muitas dificuldades. Enormes dificuldades, no mata-mata, especialmente contra Internacional, nos 2 jogos. Incrível como o Internacional desperdiçou tantas chances de se classificar, o Fluminense aproveitou, palmas do Fluminense. E contra o Argentino Júnior, quando precisou jogar com um jogador de linha no gol para empatar um jogo, o goleiro foi expulso, o jogador quebrou a perna, o goleiro reserva passa mal aqui no Maracanã, entra um garoto de 21 anos que nunca havia jogado no time profissional e tomou um gol também defensável. Sofreu bastante, não foi fácil, porque é uma boa equipe, é uma equipe que compete, é uma equipe campeã, está na história do Fluminense do Diniz. Mas ele não montou um esquadrão avassalador. O seu trabalho é bom, mas não é um trabalho incontestável, não é um trabalho que a torcida do Fluminense nunca reclame de alguma coisa. Reclama sim. Agora está reclamando menos, porque ganhou o título mais importante do continente. Então, eu nem vejo o Diniz com um currículo ou com um passado recente, com um momento, digamos, do seu clube, já que ele acumula a função em 2 lugares, a CBF e no Fluminense, com esse estofo todo para as convicções do Diniz. Ele deveria ter se adequado ao cenário para tentar minimizar um pouco as coisas. O Brasil teve alguns momentos, imagino que na coletiva dele daqui a pouco ele vai se agarrar a esses momentos. Poderíamos ter feito gol, poderíamos, sim, poderia, mas não fez, perdeu, são 3 derrotas seguidas. Não existe argumento para minimizar isso, mesmo com os desfalques, mesmo com os problemas que ele teve. Eu acho que tem as digitais dele nessas 3 derrotas. Eu chamo de teimosia.